Graça e paz do nosso Senhor Jesus. No ar, o programa Nova Vida. Quem vos fala é o pastor Carlos, e que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Estejamos alegres em todo momento. A palavra do Senhor: servi o Senhor com alegria, apresentai a Ele com cântico e alegria. Louvado é o nome do Senhor. Porque temos que estar alegre, porque o Senhor nos deu o seu reino, o Senhor nos consolou, o Senhor nos fez herdeiro de uma herança incontaminável, de uma herança incorruptível, e vamos estar com o Senhor para sempre. O Senhor que vai enxugar todas as nossas lágrimas. O Senhor está convosco nesta manhã, o Senhor está conosco todos os dias até a consumação do século. Deus não nos abandona, glória a Deus, louvado seja o Senhor, amém. Sempre alegres, felizes, porque Jesus diz assim: como o Pai me confiou um reino, eu vos lhe confio, amém. Deus tem confiado o seu reino a nós. Temos este prazer de estar no reino de Deus, vivendo para o Senhor. Precisamos estar alegres, meus irmãos, alegres. Louvado é o nome do Senhor. Essa escolha que o Senhor fez para conosco, amém? E sermos escolhidos antes da fundação do mundo. O Senhor nos escolheu para nós sermos para Ele filhos, amém? Filhos, e nos deu o poder para sermos feitos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, meus irmãos, nós não somos criaturas, nós somos feitos filhos de Deus. Esta herança abençoada, nós achamos o reino de Deus porque Ele nos achou primeiro, não porque nós o amávamos, mas Ele nos amou primeiro e nos deu o seu reino. E precisamos estar alegres, meus irmãos, alegria, precisamos estar alegres em todo momento, alegre, se regozijando no Senhor. E é isso, não podemos deixar esta leve tribulação que passa nas nossas vidas em todo momento nos entristecer, nos abater. Sabemos que enquanto estamos no mundo, teremos aflições, teremos lutas, e precisamos vencer todas essas lutas. Precisamos derrubar pela batalha, a batalha e o poder que Deus nos deu para chegarmos debaixo da unção poderosa, glória a Deus. E precisamos lutar, meus irmãos, precisamos lutar contra o pecado, precisamos lutar em todo o tempo, como o Senhor nos diz: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Está lá em Tito 2:1, porque a palavra do Senhor, ela é uma palavra de poder, uma palavra que liberta, glória a Deus. E precisamos combater. Quando nós pegamos o livro de Hebreus 12, o autor do livro de Hebreus, ele fala que a nossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue. Meus irmãos, se a palavra do Senhor diz que nós temos que lutar contra o pecado até o sangue, meus irmãos, resistir até o sangue, nós temos que resistir o pecado, meus irmãos, e batalhar contra o pecado. Nós não podemos deixar a nossa velha pessoa, nosso velho homem. Nós temos que crucificar a nossa velha criatura, temos que combater a velha natureza, combater o velho homem, e precisamos destruir toda a ação do mal que se encontra dentro de nós, para nós não sermos escravos. O problema das pessoas é que elas estão escravas. Se não houver renúncia, você vai ficar escrava das situações. O escravo do quê? O escravo da perda, o escravo da tristeza, a escravidão das decepções. Porque aonde as pessoas estão mais escravas? Com as frustrações da vida. As pessoas ficam frustradas nas suas vidas com as decepções do que acontece. Jesus diz: vocês vão viver neste mundo vocês vão ter aflições, porque as pessoas esperam alguma coisa do mundo, e o mundo vai trazer para elas o quê? Vai trazer as aflições, porque o mundo és do maligno.
nós temos uma investida muito forte de Satanás. Nós vemos que Satanás, ele tem trabalhado para destruir os relacionamentos, casamentos. Satanás tem trabalhado, e nós vemos que as pessoas, elas têm uma natureza terrena, elas têm uma natureza humana, elas vivem dentro desses sistemas do mundo, elas não vivem dentro de uma doutrina, de uma sã doutrina, elas não vivem nos caminhos de Deus, elas vivem nos caminhos dos homens, e elas buscam todo o entendimento, todo o relacionamento humano, e elas não podem entender as coisas de Deus. Mas nós que fomos iluminados pela palavra do Senhor, meus irmãos, nós temos que entender que quando nós vivemos dentro de uma natureza humana ainda, quando nós vivemos dentro do sistema do mundo, nós vamos passar por essas aflições, e estas aflições, meus irmãos, elas vão nos trazer decepções, tristeza, amargura. Mas quando nós estamos mortos para todas as circunstâncias do mundo, quando nós já morremos por todas as circunstâncias do mundo, porque se o nosso velho homem foi crucificado com Cristo, glória a Deus, nós precisamos entender, se nós morremos para a natureza humana, o que é morrer, meus irmãos? Para as frustrações, porque as pessoas buscam no mundo o quê? Elas buscam uma segurança, as pessoas buscam uma segurança no mundo, as pessoas querem estar firmadas no mundo, e quando elas não alcançam os objetivos, principalmente nos dias de hoje, a igreja hoje, meus irmãos, ela está diferente. Antigamente você conhecia um crente, um cristão, quando ele estava na sala de aula, ou quando um cristão estava em qualquer lugar, ele era separado, ele era um cristão separado. Então, muitas vezes, se você pegar um cristão de 40 anos atrás, ou de 30 anos atrás, você conhecia ele e sabia que ele é crente, porque ele não se relacionava com as pessoas do mundo, não se contaminava com as coisas do mundo, tinha suas vestimentas diferentes. Mas hoje, meu irmão, você não consegue distinguir mais aqueles que se dizem cristão ou não, porque estão contaminados com o mundo, porque os seus costumes são os costumes do mundo agora, a sua roupagem é uma roupagem do mundo. Então, meus irmãos, aquele cristão que foi chamado de evangélico e hoje é chamado de gospel, houve tanta transformação. Quer dizer, as pessoas há muitos anos atrás, elas tinham um pudor dentro da palavra de Deus, elas tinham um pudor exatamente de estar separada das coisas do mundo, ela tinha um pudor de estar não se misturando ao que? As más conversações, aos maus costumes, como diz a palavra, que as más conversações elas corrompem, e as más conversações do mundo vão corrompendo o quê? Vão corrompendo o coração do cristão. Olha, isso não tem nada a ver, o Senhor já tinha avisado a Israel, para eles não se contaminarem com as nações que estavam à sua volta, que aquilo ia ser uma pedra de tropeço. E eu digo, o problema da igreja hoje é a contaminação do mundo que tem entrado e corrompido. Nós temos que ter uma doutrina santa dentro da igreja, nós temos que ter uma separação do mundo. A igreja precisa estar separada, não podemos estar contaminando as nossas vestes espirituais. Aleluia. A palavra diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o culto racional, não se conformando com este mundo, mas sendo transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual é a agradável, perfeita vontade de Deus. Lá em Romanos 12, amém? Porque Satanás, meus irmãos, o negócio dele é corromper o sistema do Senhor. Do mesmo jeito que existia lá no paraíso aquele casal chamado Adão e Eva, puros para Deus, puros, e a serpente, ela procurou ali
investir em cima daquele casal para corromper o quê? Para corromper a sua obediência a Deus, para corromper a sua natureza. E Satanás, ele foi exatamente investir em cima de Eva, para dizer para ela que não tinha nada a ver ela comer daquele fruto, que ela não iria morrer, mas instigou a cobiça, que ela ia ser igual a Deus. O que Satanás está fazendo hoje, meu irmão, é corromper os corações daqueles que estão dentro da igreja, mostrando que não tem nada a ver você compartilhar com o mundo, com as coisas que estão no mundo, comer dos frutos que estão no mundo, comer do fruto da prostituição, comer do fruto da sensualidade, comer do fruto da vaidade. Não tem nada a ver. Você pode vir aqui comer, não tem nada a ver. Esses crentes arcaicos que querem ter uma doutrina de separação. Aonde Deus separa, Deus é amor. Deus quer que todos vivam bem. Deus quer que todos tenham prazer, alegria, satisfação. Deus criou o mundo para o homem viver em alegria. É essa a investida do diabo. É esta a investida do diabo. Mas, meus irmãos, precisamos, como diz Salomão lá no livro de Provérbios, Salomão pega pesado: filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrados, não aceites, filho meu, se os pecadores procurarem te atrair com agrado, não aceites. Meus irmãos, o Senhor diz: filho meu, não te ponha a caminho com eles, desvia o teu pé das veredas, porque os seus pés correm para o mal. Está lá no livro de Provérbios 1, a partir do 10, aí você pode ir lendo. Porque quando o cristão começa a ter instrução dentro da palavra, porque o Senhor diz: medita nos meus mandamentos, meditar na palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela é vida para nós. A palavra do Senhor, ela nos sustém contra as armadilhas do diabo. Nós precisamos estar correndo para o Senhor, desviando do mundo. O mundo é o laço, o mundo e as suas concupiscências. Como o apóstolo Pedro diz: o mundo passa e as suas concupiscências também passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus irmãos, Deus nos chamou para a eternidade. Ainda que por um pouco de tempo nós passemos pelas dificuldades, por situações que nos trazem algum tipo de transtorno, mas nós vamos ficar firmes, porque o Senhor, Ele tem o melhor para nós. Se o Senhor nos separa, se o Senhor nos avisa, é porque aquilo é laço para nós. Tudo é laço, e o diabo vai usar o laço do passarinheiro, as armadilhas, as emboscadas, as astutas ciladas do diabo. Às vezes as pessoas estão pensando que as astutas ciladas do diabo, talvez você está enxergando uma forca, talvez você está enxergando um buraco no chão para você cair, talvez você está vendo alguém armar as flechas para te acertar. E eu digo, as armadilhas de Satanás são sutis. A palavra do Senhor diz as sutilezas de Satanás. Sutileza. Satanás, ele usa uma roupagem hoje em diversas áreas da vida das pessoas. Ela atrai, ela embosca com situações atraentes, situações que parecem dóceis, situações que parecem deliciosas, atraentes, sexuais. Satanás mostra as vantagens, as delícias das glutonarias, das bebedices, das festas, dos arranjos, e faz o quê? Os cristãos que muitas vezes estão ali
passando pela luta, passando pela prova. Porque, meu irmão, nós estamos passando pela prova, nós estamos passando pela luta. Privações, muitas vezes estão passando por privações, estão passando por situações, como Jesus estava sendo tentado no deserto, ficou 40 dias ali no jejum, e a primeira situação que Satanás vai fazer sobre a sua vida é ver que ele estava com fome. Ele foi investir exatamente aonde? Aonde Satanás vai investir? Na fraqueza. Na fraqueza. Jesus estava 40 dias ali sem comer. A primeira coisa que ele vai fazer é tentar Jesus, para que, se ele fosse filho de Deus, está tentando Jesus para que dar ordem àquelas pedras que vai se transformar em pão. Meus irmãos, Satanás, ele sabe da tua fraqueza. Talvez a tua fraqueza esteja na carne. Tua fraqueza, Satanás tem investido, trazendo sentimentos aí para fazer você se prostituir. E eu digo, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não podemos se entregar. Quantas situações que as pessoas estão passando pelas privações. Muitas vezes estamos no meio do deserto, meus irmãos, meio do deserto. Mas Deus não tem deixado faltar no deserto o maná, Deus não tem deixado faltar as cordonizes no deserto. Mas muitas vezes você está neste momento sendo edificado pelo Espírito Santo. Muitas vezes temos um bocado de pão seco, mas eu digo, dá glória a Deus do pão seco que você tem neste momento, porque Satanás muitas vezes ele está querendo te levar para os banquetes, está tentando te levar para os banquetes da contaminação, O Senhor diz para a gente não andar no meio dos comedores de carne, dos bebedores de vinho, precisamos estar nos apartando. Olha, Deus está falando hoje, meu irmão e minha irmã, para nós nos apartarmos das contaminações, para nós nos apartarmos das más conversações, dos maus costumes, daqueles que tentam corromper os costumes do Senhor. Vamos ficar firmes, meus irmãos, ficar firmes na palavra do Senhor. Deus está te chamando, é tempo de nós perseverarmos na sã doutrina. Glória a Deus, a sã doutrina. Porque o Senhor, ele abate os arrogantes, o Senhor abate os orgulhosos, o Senhor abate os presunçosos, aleluia, mas aqueles que buscam conselho no Senhor, amém? Aqueles que buscam a presença de Deus, o Senhor os mantém eles em todo momento, porque nós vivemos pela fé, e nós vamos permanecer na fé, porque o Senhor está conosco no meio desta batalha. Glória a Deus, o Senhor está contigo, não te preocupes, porque o Senhor, ele que dá força ao cansado, ele que renova as forças, aquele que não tem nenhum vigor. E Deus te quer cheio da sua presença neste dia, meu irmão. Nós precisamos nos apresentar como filhos de Deus, independente de qualquer situação. O Senhor te quer renovado nesta manhã, o Senhor te quer cheio da tua presença, porque o temor do Senhor é estar cheio da unção e da palavra, e cumprir a palavra do Senhor. Porque uma coisa, meus irmãos, o que é um sacrifício? Eu tenho trazido todos os dias, e eu digo, você é o sacrifício, você é o sacrifício que tem que se apresentar a Deus, um sacrifício agradável. Como o salmista dizia, tudo que há em mim, bendiga ao Senhor. Tudo que há em mim, que a minha meditação seja agradável ao Senhor. Tudo que há em mim, meu pensamento, a minha ação, nós temos que levar cativo ao Senhor. Que todo o nosso pensamento seja levado cativo ao Senhor. Que todo o nosso coração tenha o intento de Deus dentro de nós. Porque o salmista, ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e nós precisamos ter um coração. O Senhor nos chamou como filhos, e como filhos de Deus, arraigados, como esta semente incontaminável,
esta semente que está sendo gerado segundo a sua imagem e semelhança. Precisamos ser transformados de glória em glória, de fé em fé. E é isso, meus irmãos. Precisamos nos esforçar, revestir a velha natureza para uma natureza eterna, uma natureza com a essência de Deus dentro de nós, transformando toda a nossa tristeza, transformando toda a nossa decepção num gozo de alegria, deixando as coisas que vão ficando para trás como escória, como lixo, mas tendo o objetivo, o alvo desta carreira que está proposta, esta carreira que Deus colocou na tua vida como filho de Deus e te colocou para você peregrinar. Você é um peregrino no meio desta terra, você está peregrinando, meu irmão. Nós estamos peregrinando no meio desta luta, nós estamos num deserto. Este mundo para nós é um deserto, e Satanás, no meio deste deserto que você está, porque você está no deserto, você tem que olhar o mundo como um deserto, meus irmãos. Não desejeis as coisas do mundo, não ameis o mundo, nem o que está no mundo, mas antes o teu prazer está na lei do Senhor. Antes, na lei do Senhor você medita de dia e de noite. Não deixe o seu coração se corromper pelas fábulas, pelos desejos humanos, pelas atrações, as atrações que Satanás faz os corações das pessoas ficarem presos a todas as sutilezas. E as sutilezas desses finais de tempos, meus irmãos, é a sensualidade, é a prostituição, como fez desde o princípio. Mas hoje Satanás, ele tem entrado pelos canais de comunicação, corrompido, ele tem cauterizado a mente das pessoas através desta ciência que se chama internet hoje, por este meio de comunicação, usando esses smartphones, por todos os meios de comunicação, ele consegue cauterizar a mente das pessoas. As pessoas estão com as suas mentes cauterizadas, elas não conseguem enxergar nada que é de Deus. Eu digo, tem muito cristão dentro da igreja que está com a sua mente cauterizada, ele não consegue abrir o entendimento, ele não consegue enxergar e ter discernimento das coisas de Deus. E quando nós falamos de tirar as coisas do mundo de dentro dos seus corações, há um desespero, porque o verdadeiro cristão, meu irmão, quando ele é depenado, ele dá glória a Deus. O verdadeiro cristão, quando ele está sendo depenado das coisas do mundo, ele dá glória a Deus. Ele sabe que aquelas coisas estavam lhe fazendo mal, ele sabe que aquelas coisas iam levar ele para o inferno, e quando Deus vai tirando, ele vai dando glória a Deus. Mas quando a pessoa está no mundo e ela perde qualquer coisa, ela se revolta, ela se entristece, ela fica exatamente toda angustiada. Mas eu digo, meu irmão, se você é um verdadeiro cristão, como foi o estado de Jó, ainda que perdeu tudo, rasgou as suas vestes, e eu digo, se Deus está permitindo alguma coisa sair da tua vida, entra no estado de Jó, rasga as tuas vestes, porque é o momento que Deus está transformando os teus caminhos, porque Deus estava tirando aquilo que poderia te fazer mal. Eu digo que tem gente hoje na presença de Deus, porque saiu alguém da tua vida, saiu ou porque você perdeu, porque eu digo, o Senhor diz, vai pregar o evangelho ao quebrantado de coração. Quantas pessoas que se Deus não tivesse quebrantado, nunca ouviria a palavra de Deus, nunca ia ouvir a palavra de Deus. Quantas vidas
Deus, eu tenho encontrado dias após dias que elas foram aquebrantadas e dizia: eu era soberbo, eu tinha isso, eu tinha aquilo, eu não queria nem saber de Deus, mas agora eu estou no pó, e agora meus ouvidos abriram, meus olhos enxergaram que eu necessito deste Deus poderoso, Ralabassúria, e eu dou glória a Deus. E eu digo que tem muita gente que está nesse estado hoje, porque se aquele algo não tivesse saído da tua vida, nunca você teria se entregado ao Senhor. Mas o Senhor, Ele nos ama, e o Senhor, Ele diz que Ele corrige, Ele exorta todo aquele que Ele chama como filho. E se você está sendo corrigido, meu irmão, dá glória a Deus, porque o Senhor te chamou como filho, porque o Senhor diz: se nós estamos sem correção, nós não somos filhos, mas somos bastardos, meus irmãos. Deus não chamou você como bastardo, mas Deus te chamou como filho de Deus. E se Deus está te corrigindo, se Deus está tirando algo na sua vida que está te fazendo mal, muitas vezes nós não compreendemos. Oh Deus, por que o Senhor permitiu que isso saísse da minha vida? Ai Senhor, eu não consigo ficar sem isso. O Senhor diz: consegue, e Deus está tirando, você não está entendendo. O que Deus faz agora você não está entendendo, mas lá na frente você vai entender, porque Deus está fazendo todas essas coisas. Deus está movendo coisas novas. O Senhor está movendo. O Senhor diz: é tempo de transportar o seu coração para Deus e ter interesse no Senhor. Porque o Senhor, Ele quer tirar e transformar esse planto em alegria. O Senhor quer trazer, tirar essa tristeza que está dentro do seu coração e colocar um regozijo dentro deste coração. Porque nós não vamos mais nos entristecer pelas coisas que nos foi tirada do mundo, mas vamos nos alegrar por aquilo que Deus está nos dando, a eternidade. Estamos trocando exatamente todo este tesouro mundano por um tesouro eterno, por um tesouro incontaminável, por um tesouro incorruptível. Deus está te tirando exatamente de uma morte carnal, está te transportando exatamente para te dar vida no mundo espiritual, uma vida eterna. E nós precisamos ter discernimento e sabedoria em trocar alguns prazeres desta vida por uma eternidade. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor mova agora nesses corações agora, quebrando toda a força do maligno, toda a investida do mal. Quebra, Senhor, toda esta ferramenta do diabo, meu Deus, que tem entrado nos seus caminhos, Pai amado. Os laços, meu Deus, sejam quebrados. Senhor, que esses irmãos agora, meu Deus, venham ter prazer na tua lei, prazer em caminhar, Pai amado, com o corpo de Cristo, com a igreja, meu Deus. Que aqueles que verdadeiramente invocam o nome do Senhor, Senhor, vai movendo naqueles que estão, Pai amado, enfermos, meu Deus, tocando, Senhor, curando os enfermos desta manhã. Meu Deus, sustenta a tua igreja, sustenta o corpo, sustenta a vida dos pastores, Pai amado, sustenta a vida dos evangelistas, Senhor, sustenta a vida daqueles que estão carregando a preciosa semente, meu Pai. Que o Senhor possa mover nos corações dele, meu Deus, mover nos corações, Pai amado, daqueles que podem o sustentar, abrir os caminhos, Senhor, quebrar as opressões, Pai amado, fechar a boca do leão, quebrar, Senhor, toda a opressão do maligno, meu Deus. Que o Senhor possa agora sustentá-los em nome de Jesus. Move este milagre nesta manhã, meu Pai, daqueles que estão enfermos, Senhor, meu Deus, aqueles que estão desenganados, Senhor, pela medicina, mas Tu és o Deus do milagre, Tu és o Deus da cura, Tu és o Deus bem presente neste momento de angústia. E eu digo em nome de Jesus, Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta nesta manhã. Senhor, abençoa, Senhor, que abre os caminhos, Senhor, que faz cessar a opressão dentro deste lar, em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus. Louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus. E vamos continuar ligados nesta viva esperança com o Senhor. Que Deus abençoe a todos. Fica na paz, em nome de Jesus. Amém.